dias 17 e 18 de novembro, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo realizará a 13ª edição do SARESP, Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. E nesta edição, o SARESP será aplicado em 2 dias consecutivos e avaliará o ensino fundamental e o ensino médio nas séries e áreas que iremos ver agora. No dia 17 de novembro, realizaremos as provas de língua portuguesa para o 3º ano do ensino fundamental, língua portuguesa e redação para o 5º ano do ensino fundamental e língua portuguesa e matemática para o 7º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio. Já no dia 18, teremos a prova de matemática para o 3º ano do ensino fundamental, matemática e questões abertas de matemática para o 5º ano do ensino fundamental, ciências, redação e questões abertas de matemática, amostra da rede estadual, para os 7º e 9º anos do ensino fundamental e de ciências da natureza, redação e questões abertas de matemática para a 3ª série do ensino médio. O horário de início das provas será o mesmo do início das aulas. Para as turmas que iniciam suas aulas entre 6h45 e 10h59, as provas serão realizadas pela manhã. No período da tarde, serão aplicadas as provas para as turmas que iniciam entre 11 e 16h59. E para as turmas que iniciam suas aulas a partir das 17 horas, as provas serão aplicadas à noite. Agora que você já sabe as datas e horários do SARESP 2010, preste muita atenção nos procedimentos necessários para a aplicação das provas. Você deve estar de posse do manual explicativo que recebeu. Chegue à escola onde realizará a aplicação da prova com pelo menos 1 hora de antecedência. Mostre a carta de apresentação ao diretor da escola. Assine o termo de compromisso. Lembre-se que você deverá assinar um termo para cada turma e dia de aplicação. Assim que você cumprir todas estas etapas, receberá do diretor da escola o material destinado à aplicação. Vamos conhecê-lo? Os pacotes de prova e folhas de resposta possuem duplo lacre e são organizados e identificados por diretoria de ensino, município, rede de aplicação, escola, dia de aplicação, série, turno e turma. De cor cinza, os pacotes de prova identificam os turnos de aplicação. Transparentes, possuem folha de rosto específico por ano e série. 3º ano do ensino fundamental, manhã e tarde, verde. 5º ano do ensino fundamental, azul. 7º ano do ensino fundamental, rosa. 9º ano do ensino fundamental, verde. 3ª série do ensino médio, amarelo. Vamos ver agora o conteúdo destes pacotes. Nos 2 dias, o pacote conterá os cadernos de prova específicos do dia de aplicação, lista de presença dos alunos, formulário de controle de aplicação. No seu manual, você poderá observar melhor a lista de presença e o formulário de controle, o anexo 3. Você perceberá que no pacote haverá 2 provas reservas, sem a pré-identificação dos alunos. Você poderá usá-las caso o número de alunos exceda a quantidade prevista. Observe que o campo destinado ao preenchimento do nome do aluno na folha de resposta reserva estará em branco. E atenção! Não utilize, em hipótese nenhuma, as provas pré-identificadas de alunos que faltaram no dia da aplicação. A folha de respostas deverá ser entregue ao aluno. Esta folha contém todos os dados de identificação necessários e possuem em destaque o número do caderno correspondente que deverá ser entregue ao aluno. E as provas em braille ou ampliadas estarão em pacotes específicos, devidamente identificados.
Para abrir o pacote de provas, destaque a serrilha na linha pontilhada do primeiro lacre. Abra um envelope transparente. Conte o número de provas e o número de folhas de respostas que estão no envelope transparente. Caso o número do caderno de provas existentes seja inferior ao número informado na etiqueta, registre no formulário do controle da aplicação o total de cadernos que faltam para esta turma. Vale lembrar que o aplicador de provas do terceiro ano do ensino fundamental deve consultar o manual e procedimentos específicos para esta aplicação. E agora chegou a hora de aplicar as provas. Bom dia, classe! Hoje é o primeiro dia de provas do SARESP, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, que irá contribuir para a melhoria na qualidade do ensino da escola. Vocês devem permanecer sentados para receber os instrumentos da avaliação. Não abram o caderno antes da minha instrução, certo? Vocês devem responder todas as questões com muito cuidado e atenção. Não podem deixar nenhuma em branco, certo? Estas orientações iniciais são válidas para todas as turmas. Agora preste muita atenção nas orientações específicas que você deve dar para cada turma. Vocês receberão agora a folha de respostas com o nome de vocês e, em destaque, o número correspondente ao caderno de provas que vocês receberão em seguida. Aline Lopes de Souza, Danilo Pedro da Silva. Depois de entregar a folha de respostas, você precisa agora entregar a folha de redação. Aline Lopes de Souza. Danilo Pedro da Silva. Depois de entregar as folhas de respostas e a folha de redação, você deve distribuir o caderno de prova de língua portuguesa, que tem 24 questões. E atenção, o número do caderno deve ser o mesmo registrado na folha de respostas. A redação deve ser feita após o término da prova de língua portuguesa. Entendido, classe? Muito bem! Lembre-se que a aplicação só começará depois que eu distribuir todas as provas, certo? O caderno de provas de hoje contém 24 questões de língua portuguesa e 24 questões de matemática. Atenção, classe! Eu distribuirei agora o caderno de prova de matemática com 24 questões e, em seguida, o caderno com as questões abertas de matemática. As questões abertas devem ser feitas após o término da prova de matemática. Hoje, irei distribuir o caderno de prova de ciências com 24 questões, o caderno de redação e o caderno com as questões abertas de matemática. Hoje é o nosso segundo dia de provas e irei distribuir o caderno de prova de física, química e biologia, contendo 24 questões. Na sequência, distribuirei o caderno com as questões abertas de matemática. Agora que você já sabe o que explicar para cada uma das turmas em cada um dos dias de aplicação das provas, vamos dar início à atividade de aplicação das provas. Danilo Pedro da Silva. Para entregar as folhas de respostas juntamente com os cadernos de prova, chame os alunos pelo nome de acordo com a lista de presença. Após a entrega de todos os instrumentos de avaliação, assinale a presença do aluno com um X na lista correspondente. Caso haja algum aluno na sala cujo nome não está na lista de presença, utilize a folha de respostas juntamente com o caderno de prova reserva. É muito importante que você solicite aos alunos a conferência de seus dados pessoais na folha de respostas.
Em caso de erro, comunique o diretor da escola. Peça aos alunos para colocarem seus nomes no caderno de provas e na prova de redação. Anote na lousa o horário de início e término da prova e o tempo de permanência mínima em sala de aula, que será de 1h30. Os alunos terão 3 horas para realizar as provas e você deve avisá-los 20 minutos antes do tempo estipulado para que eles preencham as folhas de respostas. Assim que a prova começar, não será permitida a entrada de alunos retardatários. E você, como aplicador, não poderá responder qualquer pergunta referente ao conteúdo da prova. Os alunos também devem ser avisados que, ao terminarem a prova, eles devem levantar o braço. Vá até a carteira e recolha os instrumentos. Agora, preste bastante atenção para as instruções específicas. Explique que as respostas devem ser transcritas para a folha de respostas. Mostre como deverá ser o preenchimento dos alvéolos. Circule entre as carteiras para verificar se os alunos preencheram os campos corretamente. Explique que as respostas devem ser transcritas para a folha de respostas. Leia com os alunos as instruções de respostas no caderno de provas. Circule entre as carteiras para verificar se os alunos preencheram os campos corretamente. No caso das provas especiais, os cadernos de prova com as provas ampliadas e em braille deverão ser devolvidos juntos, dentro do pacote de origem. O preenchimento da folha de respostas deverá ser realizado pelo aplicador após o término do horário de aplicação. A prova em braille não possui folha de respostas e deverá ser colocada no envelope de retorno. E para os alunos com necessidades especiais, será oferecido um tempo maior, de até 1 hora a mais, para a realização das provas. Agora, vamos ver outras orientações que você deve seguir durante a aplicação da prova. Somente permita a saída de um aluno da sala quando ele não puder concluir a prova porque está passando mal, quando for chamado pelos pais e tiver que ir embora, ou outra situação que exija sua saída definitiva ou temporária. Quando o aluno sair, você deve proceder da seguinte forma. Recolha o caderno de provas do aluno que sair. Devolva o material recolhido, caso ele retorne. Escreva na capa do caderno de prova o motivo da saída. E se o aluno não retornar para a sala, permaneça com seu caderno de prova e folha de respostas até o término da aplicação, registrando o caso na capa do caderno de prova. E agora, vamos para os procedimentos de conclusão da aplicação das provas. Recolha os cadernos de provas e folhas de respostas. Solicite aos alunos que fiquem sentados até o final do recolhimento. Verifique se todos os cadernos de provas foram devolvidos pelos alunos. Preencha corretamente todos os campos do formulário de controle da aplicação. Finalmente, coloque os instrumentos no pacote em que vieram, observando a seguinte sequência. No pacote cinza, coloque o caderno de provas, redação e questões abertas, sendo que cadernos de provas preenchidos por cima do caderno de provas em branco. Feito isso, basta lacrar o pacote na sala de aplicação. No pacote transparente, coloque a folha de respostas preenchidas por cima da lista de presença, do formulário do controle de aplicação e das folhas de resposta em branco. Os cadernos de prova em braille ou ampliadas devem ser colocados no pacote específico quando houver. Feito isso,
Basta lacrar o pacote na sala de aplicação. Pronto! Você acabou de participar de mais uma edição do Saresp e esta participação é fundamental para o sucesso deste importante projeto. Por isso, siga as instruções que recebeu agora e tenha um excelente trabalho.